Olá, estamos aqui com os integrantes da Chapa 2 do Conselho Regional de Administração e do Conselho Federal de Administração. Vou fazer um bate-papo, coisa assim mais leve, e conhecer um pouco das propostas da Chapa. Qual o objetivo de fundar a Chapa? Bom, eu sou o administrador Alexandre Miserani, né? Eu já fui membro do Conselho Regional de Administração como conselheiro. Hoje eu sou diretor do Sindicato dos Administradores de Minas Gerais. E a proposta iniciou exatamente com uma decisão do Conselho Federal de Administração, na legislação que compõe a possibilidade de quem possa integrar ou não a chapa para as eleições desse ano, onde foi impedido que membros de sindicato que fossem diretores não poderiam participar das eleições. Eu fiz esse questionamento junto ao Conselho Federal para saber o porquê, que base era essa que glosava a participação desses sindicalistas, prioritariamente os diretores, e a resposta que eu tive é que eles estavam acobertados pelo Ministério Público. E daí isso me incomodou muito, né, porque se tem uma característica minha é não gostar de discriminação em hipótese alguma e de espécie alguma, eu entrei em contato com o Ministério Público e o negócio estava muito mal explicado, não estava muito aprofundado isso aí. E aí nós chamamos a FENEAD, que é a Federação Nacional dos Administradores, né, que é um órgão que congrega todos os sindicatos do Brasil, e fizemos uma reunião e vimos que outros sindicatos de outros estados brasileiros também estavam incomodados com isso, e em cima dessa possibilidade nós já começamos a fundar a Chapa, né, a Chapa 2, a Chapa de oposição, né, exatamente contra esses atos discriminatórios. Tivemos uma primeira, como é que chama isso, a sentença do juiz lá, era sentença? Decisão. Uma decisão inicial, tá, que foi mandada para o Conselho Federal. O Conselho Federal, perversamente, ele não cumpriu a decisão, simplesmente ele modificou o tempo de separação, né, de saída desses diretores, que eram de 6 meses antes das eleições, para 4 meses depois, antes das eleições, e novamente entramos com a nova liminar, ganhamos essa liminar, onde nessa segunda liminar foi dada, inclusive, multa ao Conselho Federal se ele continuasse a agir dessa forma, né? E aí, com isso, nossa chapa foi aprovada, né? Tanto a do federal quanto a do regional de Minas Gerais e de outros tantos estados do Brasil. Inicialmente, ela tinha sido glosada, ou tinha sido impedida de participar, né? E aí nós insistimos nisso e voltamos com essa proposta. E daí, sentando com vários membros da chapa, que são professores, empresários, pessoas de destaque na área, com bastante experiência em administração, que já vivenciaram uma série de problemas, não só, né, junto à área de administração, como do próprio Conselho Regional de Administração, vimos que muita coisa ainda precisa ser feita. Então, as nossas propostas, elas se baseiam muito no que a gente pode efetivamente inovar, que é o slogan da nossa chapa, né, a inovação. Exatamente, até porque os membros que estão hoje no Conselho já estão aí há 10, 15, 20 anos dentro do Conselho Regional, e a gente acredita que está na hora de inovar isso aí, e eu acho que a pegada exatamente foi essa discriminação, né, que a gente não aceita em hipótese alguma, e com base nisso, né, e com pessoas que estão muito engajadas nessa situação da modificação, baseado na não discriminação, é buscar adequar essas propostas em cima disso. E aí o professor Jamilson pode falar um pouco sobre isso, né, que além de empresário é professor universitário também, e ele tem um pouco sobre o que a nossa chapa está levando em cima dessa inovação. Eu só poderia fazer uma parte? Claro, por favor. Na realidade, eu diria que o que me levou inicialmente não tem muita coisa a ver com essa questão, tá? Foi muito mais um objetivo pessoal. Eu sou administrador, professor aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente professor no Cefet, MG, e no Centro Universitário no Horizontes. O que estava me incomodando nesses últimos anos era a pouca participação, pouca efetividade dos profissionais. Tá? E por estar atuando muito mais na academia, tá? Atuo também como consultor no mercado, mas é a falta de entusiasmo dos alunos que, ao formarem, né, e a gente acompanha os egressos, eles sempre criticando e, né, se sentindo marginalizados, tá, pela categoria. Tá? Então, isso me estimulou a procurar ativamente, né, a montar essa chapa. Tá? Inicialmente, até o Zerano me permite aqui fazer só uma pequena correção,
inicialmente, na realidade, era uma chapa totalmente independente. Tá? Só que qual foi a dificuldade? Eu consultei mais de 200 professores e nenhum desses 200 professores tinha pendências ou de registro, que foi a grande maioria, ou inadimplência. Tá? Por não acreditar exatamente no projeto Isso. Aí me incomodou, eu falei, não, isso aí agora é um desafio. Tá? Então foi nesse sentido que me estimulou a estar participando agora. E esse sentimento vai muito pelos membros da chapa, sabe? Assim, com o dever de contribuir com a categoria, depois de tantos anos de experiência, né, com a maioria professor. Eu diria o seguinte, a ideia é renovação, e essa renovação com muita experiência. Esse é o grande lema da chapa. Sim. E o senhor, professor Janilson, qual que fez a motivação do senhor para entrar na chapa? Porque aparentemente foi idealizada pelo Zerani, mas com os companheiros, qual foi o motivo do senhor querer entrar? Esse ano eu faço 32 anos de registrado no CRA. Eu convivo tanto no mundo acadêmico como também no mundo corporativo. E essa é uma frustração que a gente tem no mercado de trabalho e também na sala de aula, quando a gente vai abrir vagas. E hoje a maioria das vagas de médio porte, elas não estão sendo rapidamente efetivadas. A gente recebe muitos currículos, mas a gente vê ainda uma fragilidade muito grande na formação da mão de obra. E aí culmina com essa dificuldade que nós temos da montagem da própria chapa de vários colegas administradores, mas que não estão no dia a dia do conselho. E dos nossos alunos que, ao formarem, não conseguem perceber como o conselho pode ajudar na empregabilidade, como ele pode abrir outros horizontes, como pode trabalhar a formação continuada deles. Então vimos que, poxa, uma profissão que nós amamos, uma profissão que agrega em todo o nível de indústria e de organização. Então, que a gente quer um resgate nisso. Então, a nossa estratégia de inovação está muito mais numa recuperação, numa inserção dos nossos colegas em oportunidades, deixando a instituição, o conselho, mais forte, mais ativo, mais com a realidade. Então é muito frustrante quando a gente tem alunos formados, alunos que já estão no mercado, mas você está participando do conselho? Não participo, porque eu não vejo valor agregado, a mensalidade, várias outras situações. Então queremos fazer algo diferente, Sabemos que não é fácil, mas que temos uma missão nisso aí, como educadores, como empresários, como executivos, como pessoas que vivem esse cenário. Então a nossa contribuição está muito em tentar fazer algo diferente, principalmente que muitas vezes, quando os gestores estão há muito tempo na frente da autarquia, é quase que comum um cenário de não tanta motivação, de não fazer algo novo. A gente quer dar um choque de realidade, principalmente trazendo aquele que não está no conselho hoje, ou que esteve no passado e pediu baixa, mesmo atuando como administrador, aquele que nunca formou, seja no curso de administração ou curso de tecnólogos, mas ainda não sentiu a importância. E esse resgate que o professor Janilson está falando é exatamente buscar não só o estudante, aquele que está acabando o curso de administração e cursos tecnológicos, que são acobertados pelo conselho, mas também gente que já está há muito tempo no mercado, que por um momento na vida de desacreditar no papel do conselho, a gente tentar resgatar essas pessoas, gente com mais de 50 anos, gente que está há muito tempo na área, que possa vir a contribuir, interiorizar, mais ainda o conselho, a gente precisa que o interior acredite que o conselho é um órgão representativo para eles, porque isso não é uma mera entidade de classe, isso vai muito além, quer dizer, o conselho tem que estar ali para poder promover exatamente o cuidar da profissão, quer dizer, estar atento. Por exemplo, nós estamos vendo psicólogos tomando a área de RH, então não podemos, nós temos que engenheiros tomando a área de finanças. Engenheiros tomando a área de finanças ou a área de produção, quer dizer, são alguns exemplos, obviamente que isso aí pode ter exceções e tal, mas vem acontecendo recorrentemente e nós temos que promover esse resgate, e obviamente isso não é só coisa da Chapa 2, a Chapa 2 quer ser a promotora dessas discussões, e fazer com que a categoria, as pessoas que são administradores formados, tecnólogos formados na área de gestão, acreditem nessa proposta que a gente está levando e participem mais ativamente, entendeu? Quer dizer, uma preocupação muito grande da Chapa 2 é fazer uma ativa constante desses profissionais e verificar o que te incomoda, da profissão, o que falta o conselho te ajudar, entendeu? Qual que é o grau de participação que o conselho pode ter na sua vida,
vamos lá na transição de carreira, ou na formação continuada, né, com pós-graduações, mestrados, o que é que seja, ou até em cursos de pequenas especializações, cursos livres, para que ele possa conhecer áreas novas da administração, né, enfim, fazer com que essa inovação que nós estamos propondo, ela efetivamente venha a cabo nessa transformação do status quo que a gente tem hoje na profissão. Eu acho que isso vai ser muito relevante. Eu adicionaria um ponto aí com relação à questão da empregabilidade. Né? Está tendo um movimento em várias indústrias, já ocorreram em outras, mas tem algumas hoje que estão despontando, que é um movimento de consolidação das grandes empresas, e comprar empresas no Brasil está barato, né? Diferente de outras moedas. Então, o que a gente vê é os grupos consolidadores chegando, comprando pequenas e médias empresas, fazendo uma foice com relação a empregos. Por isso que a categoria profissional ela tem que estar acompanhando, ela tem que dar sustentação ao registrado nesse momento, porque ele tem um risco de desemprego ou de ir para subempregos muito sério. Então, como chegar até um momento em que talvez o próprio CRA vinha conversar com grupos consolidadores, né, para uma estrutura de transição, para desenvolver uma educação continuada, né, principalmente na regionalização, né, na interiorização. Então a gente vê esses movimentos como um item que não vai parar agora. A gente tem uma tendência, o Brasil ele é um celeiro de bons profissionais, mas hoje as nossas empresas, abre aspas, estão baratas para o mercado internacional. E até a questão do empreendedorismo, né, professor? Assim, que a gente vê que com a pandemia muitas pessoas perderam emprego, perderam postos de trabalho, empresas fecharam, o que seja, e tentar promover esse empreendedorismo de tal sorte que as pessoas entendam que você não precisa ter muito dinheiro para ser empreendedor, né, que a criatividade e as ideias elas devem ser consideradas para que, por exemplo, um órgão como o Conselho possa ser um grande apoiador disso, entendeu? Não estamos falando em injetar dinheiro, não é nada disso. Nós estamos falando de injetar ideias, injetar base de sustentação, fazê-lo acreditar que existe um conselho de classe preocupado nessa transição de carreira dele, ou nessa nova etapa da vida dele. Os 50 a mais, né, pessoas que estão aposentando muito cedo, porque começaram cedo a trabalhar, quem sabe essas pessoas podem ser empreendedores, ajudar essas pessoas que estão entrando no mercado. Então a gente vai tentar fazer um grande hub, né, de discussão da profissão, para que sejam mais consolidadas essas questões e as pessoas tenham mais preocupação, né, de fortalecer efetivamente a área. Eu diria mais, os 50 a mais na realidade também tem um aspecto de resgatar aquele profissional que aos 50 anos o mercado já acha que já está ultrapassado. Isso, né, realmente tem provocado aí demissões, né, extremamente relevantes com relação a esse pessoal. Vamos trazer esse pessoal para que ele realmente possa, né, fazer parte e mostrar que realmente ele tem muito a contribuir. E lembrando que o Brasil está ficando um país velho, né? Então, quer dizer, nós não temos mais aquela mão de obra que a gente tinha na década de 70, 80, 90 para ser reposta imediatamente. E mais, as empresas não têm tempo de ficar treinando esses jovens, igual tinha antigamente, então precisa do apoio das pessoas que têm mais tempo de trabalho, que têm mais conhecimento. Então, eu acho que a proposta nossa, enquanto Chapa 2, é tentar resgatar essas pessoas, né? Seja sua autoestima, seja a importância dele no cenário econômico nacional. Esse cenário da pandemia foi um cenário muito divisor de águas nesse aspecto, né? Aquela consolidação do status quo de globalização foi quebrada em muitos aspectos, então está sendo revisionada, e essa revisão perpassa exatamente por valorizar quem é do país, quem está disponível, quem tem conhecimento, quem tem sabedoria sobre aquela determinada área de atuação, e isso faz falta para poder melhorar a E a gente tem um cenário, nessa reconstrução muito legal com os tecnólogos. Hoje nós temos tecnólogos de 2 anos, 3 anos, com habilitações extremamente específicas, gastronomia, comércio internacional, relações internacionais, processos gerenciais, né, gestão pública, gestão hospitalar. Então são, em um tiro rápido de tempo em faculdade, aquele profissional ele já sai com uma habilitação e com um perfil para poder atuar naquela indústria, naquele segmento. Então, ele precisa ter um suporte para que aquilo ali possa ter uma alavanca para a carreira dele, né? Então, a Chapa 2 está muito preocupada com as duas pontas, né? A ponta dos 50 a mais, que nós estamos chamando desse profissional experiente, que às vezes está com baixa autoestima no mercado, que não está colocado, ou que já entrou no processo até de aposentadoria, em algum vínculo que ele tinha. Então, está com força de trabalho ainda, né? Ele tem experiência, o mercado quer
achar essa experiência, o mercado paga por essa experiência. Como a gente quer pegar também o aluno recém-formado, né, que está iniciando na sua carreira, seja em uma carreira executiva, seja empreendendo, e aquele registrado, né, com 30, 40, 45 anos, que porventura teve alguma desilusão, como o professor Miserani colocou muito bem, em algum momento com o CRA, e que a gente quer resgatá-lo, né, porque ele tem muito a agregar. Então a geração de emprego, a gente não consegue gerar emprego, mas a gente consegue gerar ou auxiliar na capacitação, na formatação, no auxílio da segurança emocional, né, porque talvez um dos prejuízos que a pandemia mais que irá gerar, que ainda não está precificado no mercado, é qual é a saúde emocional que teremos, né, de rebote para os próximos anos. Como que esse profissional vai estar em 2025, 2026, pelo que ele passou, né, nos últimos 2 anos? Esse efeito rebote vem e ele vai custar caro. Então, uma autarquia, uma entidade profissional pode capitanear essas discussões e levar para esferas junto à assistência social, junto à área de saúde, né, para que possa gerar soluções, né, que não só podemos depender do governo. E é importante que esse mote, né, da nossa chapa na questão da inovação, isso não é querer reinventar a roda, não existe isso, né, mas querer ter novas ideias, inovar exatamente frente a esse cenário que a gente está e rever esses processos de uma forma mais moderna, mais contemporânea, que seja entendido de forma a estar junto com o profissional, o que os conselhos acabaram afastando um pouco, né? Não adianta eu só dar cursos livres, etc., se eu não acompanho a vida desse profissional, se eu não entendo o momento desse profissional. Então, obviamente, a gente tem uma série de legislações dentro do Conselho para ser respeitadas, né? Não podemos simplesmente transgredi-las e achar que vai modificar, mas nós temos um representante, por exemplo, no Conselho Federal, que pode votar por modificações. Apresentar propostas, inovar nesse sentido, quer dizer, de transformar essa relação e fazê-la mais contemporânea, entendeu? Fazer com que as ideias todas que a gente apresentou aqui sejam factíveis, mas que tenhamos o apoio e a credibilidade da classe para que realmente eles cheirem um novo, né? Vejam que tem uma tendência diferente acontecendo. Fazer eles perceberem que eles não são mais um registrado, eles são o registrado, que é muito diferente. E aí, Bárbara, tem um ponto que a gente ainda não abordou, que é a questão da inclusão. Né? O cenário que nós formamos, né, o mundo, o perfil das pessoas, a questão de gênero, né, de orientações, mudou completamente. Né? Então, talvez as autarquias ainda não conseguiram achar uma forma de conversar com seus registrados, né, para que eles possam se sentir mais tranquilos e confortáveis com a sua opção de gênero, sexual, política, né, que seja. Então, entender esse espectro e propor soluções que possam deixar, né, o registrado, o ex-aluno, o formado, o profissional mais confortáveis, né? Fazer a gente aprender e reaprender como conviver, né, com essas pessoas que estão no nosso dia a dia e que talvez falta um incentivo, falta a palavra correta, falta a forma correta, né? Ter uma nova modelagem, eu acho que é um dos maiores... E essa nova modelagem é exatamente a tendência de mercado hoje. Mercadologicamente falando, acabou a era da massificação, né? Nós estamos na era da customização. Então, nessa customização, compreender as necessidades individuais, né, por categoria, entender qual a inserção desse, por exemplo, gestão hospitalar, gestão pública, logística, quer dizer, o que é que essas áreas, diferentemente, podem ser atendidas e não na forma massificada que todo mundo é administrador, não é por aí. Né? O mercado modificou, geoeconomicamente as coisas estão de forma bem diferenciada do que era 20, 10, até 4 anos atrás, antes da pandemia, né? Então, quer dizer, essa modificação é que essa inovação nossa está propondo, entendeu? E mais do que de falarmos uma proposta, cada um de nós que vive um ambiente de sala de aula faz isso todo dia. O nosso aluno de hoje não é o mesmo aluno de 2 anos atrás, de 4 anos, de 10 anos atrás. Então nós tivemos que reaprender, seja na área docente, seja na área executiva, como conviver, né? Principalmente com a geração aí de 18 a 25 anos, né? Que é uma geração que tem uma ansiedade por resultado muito maior, que a metodologia, né, tradicional não funciona, que a gente tem que gamificar, né, para criar a atenção, despertar o interesse. Isso, de certa forma, cada um dos participantes da Chapa 2 faz no seu micro-universo. O que nós pretendemos é trazer
ampliar esse cenário e aprender com os demais registrados e aqueles que poderiam ser registrados, mas que não estão no conselho, como fazer uma abordagem melhor, atendendo as características de mercado e regionais de Minas Gerais, que a gente sabe que a gente tem várias minas dentro do estado, né, pelas características geopolíticas. Né? Nós temos o nosso plano de governo, está no nosso site, é www.chapa2.gov.br. chapa2.gov e no Instagram, chapa2CRAMG. Isso. Lá nós temos o nosso plano de governo, entendeu? Tudo que é a nossa proposta está bem descrita, o que é para a gente essa inovação, isso tudo que a gente falou aqui, quer dizer, a base, né, da nossa, de acreditar que possamos montar uma chapa para concorrer dentro de um conselho desse tamanho, é exatamente essa inovação, quer dizer, vamos fazer diferente num mundo diferente. Vamos atender não de forma massificada, mas de forma customizada. Vamos compreender como cada área de administração efetivamente está necessitando do apoio do Conselho, que para ser um verdadeiro órgão de classe, né, e não um órgão para a classe efetivamente somente. As perguntas que eu tinha preparado. Tem um ponto importante também, Eduardo, que a gente não, eu acho que vale só como uma reflexão nossa, né? Nós somos a chapa de oposição, né? Só que nós vimos que o nosso foco não é brigar ou discutir com a chapa atual. Eles fizeram o seu trabalho, fizeram uma sustentação, deram um passo. O que nós entendemos que um grupo que está de fora pode agora dar passos maiores, né? Agregar novos valores, agregar, né? Outras visões, entrar em outros detalhes, tá? Como um esforço para melhorar a categoria. Nós não temos o foco, o nosso problema maior não é uma chapa ou outra. O nosso problema maior é o registrado, aquele administrador que ainda não reconhece ou não percebeu, ou a estrutura ainda não o convenceu de que ser um associado, ser um registrado ao Conselho Regional de Administração é importante. Aquilo agrega para a carreira dele. Como a gente vê em outras categorias, a gente vê em determinadas categorias que o profissional tem prazer, ele sente uma honra de participar de um Conselho Regional X. Nós não vemos isso no nosso. E no lugar de afastar, né, o sindicato, né, como está acontecendo agora, né, que tentaram fazer isso com os diretores do sindicato, trazer esses sindicatos, as várias categorias que representam as áreas de administração, para que possam compor as decisões do Conselho. Não que eles vão decidir por nós, em absoluto, mas vão trazer exatamente essas necessidades para a gente entender essa customização. Né? Quem é o cara da gestão hospitalar, quem é o cara da logística, quem é a pessoa que está tomando conta da área pública, para tentar fazer um valor agregado maior e melhorar essa relação, entendeu? Em vez de afastar, tentar aproximar o máximo possível e fazer essa interlocução. Um dado muito importante, na última eleição 2020, de aproximadamente 18 mil profissionais aptos a votarem, 10,5% apenas compareceram para votação. Imagina. E esse ano, pelo que eu vi, a eleição é online, né? Não, também ela já era online. Você deu uma ideia que a participação, mesmo online, quer dizer, não precisa de deslocamento, nós tivemos 10,5% de participação. 18.900 pessoas. Quer dizer, isso é um retrato da descredibilidade. 10,5%. É um retrato da descredibilidade do processo, entendeu? Quer dizer, as pessoas não confiam mais, precisamos trazer ou rever essa confiança. Então isso é um fator importante que a gente tem que analisar. Muito bem lembrado. Isso. Ok? Muito obrigado por a gente participar. Eu acho que o que a gente tentou aqui é esclarecer um pouco o nosso posicionamento, né? Não é, reitero, não é reinventar a roda, mas exatamente trazer um novo olhar, uma inovação em cima do que a gente acredita que é importante para a classe. A gente tem tanta experiência, né? A base aqui é 30 anos de experiência, então acho que é um reflexo do que a gente pode ofertar para a sociedade, né, nessa caminhada, nessa nova caminhada. E quem ficar com interesse pode pegar as redes sociais, pesquisar as propostas, ficar à vontade. Elas vão estar aqui na tela aparecendo. E é isso. Chapa 2. Conselho Regional de Administração 22 de novembro, Gerais. Chapa 2, galera. E Conselho Federal de Administração. Conselho Federal também. Isso aí. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade. Esse era o ponto. Ok? O que você achou, Luciano?